Para quem já viu o comercial do Filosofia de Tudo, esse é o óculos de João Viajóncio, né? Na verdade é José Viajóncio o nome dele. Eu que me confundi. Ele é o diretor-geral do programa. E antes que eu me esqueça, não curta, nem compartilhe, nem se inscreva até que você veja o conteúdo e ver se realmente você gosta, né? Eu vou falar de Hegel e da dialética hegeliana. E como talvez possa parecer, eu não sei se ficou nas entrelinhas, eu tô com muita vontade de ser irônico com ele. Vou retirar os resumos que me interessaram deste livro que eu recomendo. Este livro que eu recomendo, que tem a versão eletrônica, eu vou colocar no link abaixo. Inclusive eu coloquei também no vídeo anterior. E eu acho legal porque ele contém trechos das obras dos filósofos. Então é um manual de filosofia que eu acho interessante. Há outros também, um de Marilene Chauí, se eu não me engano. Enfim, há outros manuais interessantes. Inclusive as próprias faculdades, eu tenho um manual da Estácio, da própria Estácio, né, que é a faculdade que eu estudo e tal. Enfim, por aí. Mas, voltando à questão da dialética hegeliana, o que é que me chamou a atenção? Deve estar aí na foto. Pensamento de Hegel. Eu disse, não posso deixar de fazer a minha trollagenzinha aqui no canal com Hegel, porque eu acho interessante esse pensamento. E aí é o pensamento de Hegel. Pensamento de Hegel. Bote isso na cabeça. É o pensamento de Hegel. E Hegel, eu vou colocar a foto mais uma vez, criou um sistema filosófico. Esse sistema filosófico pretendia cobrir todas essas áreas, todos esses temas, né? Lógica, filosofia da natureza, filosofia da espécie, filosofia do direito, filosofia da história, estética, filosofia da religião e história da filosofia. Tem a filosofia da história e tem a história da filosofia. Só que o negócio baseado na tese, antítese e síntese hegeliana também. E aí eu fui seguindo, né? Você vai seguindo, porque aí vão passando mais algumas páginas falando de Hegel e tal, da vida, da filosofia dele, a fenomenologia, uma coisa que foi começando a criar corpo, a fenomenologia, esse nome, essa expressão. Depois pesquise mais sobre essa expressão também, esse campo do conhecimento que está ligado à filosofia hoje, né? Que é a fenomenologia. E aí eu cheguei aqui num ponto que também aparecerá na imagem. Interessante, né? Uma definição de ser tirada da ciência da lógica e uma definição de nada tirada da ciência da lógica, de Hegel. E aí eu achei interessante porque o ser, olha o que você depreende. O ser puro, sem qualquer outra determinação, em sua imediatidade. Ele, o ser, é igual somente a si mesmo e não tem nenhuma diferença, seja em seu interior, seja em seu exterior. Você já está dizendo que o ser tem um interior e tem um exterior. Por quê? Porque o ser teria necessariamente que ter um interior e um exterior. Pois bem, elucubrações filosóficas ditas de uma maneira narrativa bastante poética, ao meu ver. É a pura indeterminação, é o puro vácuo. Nele não há nada para se intuir. Ser. Não há nada para se intuir, beleza, ser. Há nele tão pouco para pensar, isto é, há do mesmo modo só aquele pensar vazio. O ser, o imediato indeterminado, é, de fato, o nada. É, e não mais nem menos que o nada. Isso é a definição de ser. E a definição de nada, por excelência, é o nada puro. Ele é simples igualdade consigo mesmo, o vazio perfeito. Ora, num mundo de relatividades e de incertezas, a racionalidade é capaz de capturar
o vazio perfeito. Por quê? Porque antes ele deu uma determinação de que o ser seria nada. Logo, em sendo nada, ele é capturado perfeitamente na definição do que é nada. Então você não tem um ser partindo da pressuposição de ser como algo positivo, algo que se propõe, mas como uma perspectiva de nada. Logo, o nada se autoexplica no ser de Hegel. É esse o pensamento, né? É o nada puro, indistinção de si mesmo, em si mesmo. Na medida em que se possa falar aqui em intuir e pensar, vale como uma diferença se algo ou nada é intuído ou pensado. Intuir ou pensar o nada tem um significado. Aí ele já dá um significado ao nada. Como é que se dá um significado ao nada, eu não sei, mas enfim. Aí ele deu um significado ao nada, com N maiúsculo, né? Ambos são distinguidos assim. O nada existe em nosso intuir ou pensar. Ou antes é o intuir e pensar vazios como o ser puro. O nada é, por conseguinte, a mesma determinação ou antes ausência de determinação. E assim, em geral, o mesmo que o ser puro. Ele usou todas essas palavras e eu fiz questão de falar palavra por palavra do que foi definição do ser, do que foi definição do nada em Hegel, na mesma obra, Ciência da Lógica. E aí eu fiz uma pergunta, como está, eu vou botar a imagem novamente, aí está. Eu fiz uma pergunta, só porque você diz, doutor? Porque assim, na verdade, o que acontece? Em resumo, o ser é nada. Logo, ser e o nada são a mesma coisa. Nada. A existência é a única coisa que existe. O resto é nada. Ou ser. Que é nada, já que o ser é nada, então... Enfim. Isso é racional? Talvez. Mas isso não explica e nem tira... nem soluciona a questão da racionalidade, porque isso é um racionalismo puro e simples. É um racionalismo. Um racionalismo. E para explicá-lo de maneira complexa, sabe, para tirar sua razão, Hegel, Dr. Hegel, melhor, Dr. Hegel, para tirar sua razão, eu teria que ser ainda mais racional, como Kant, que só para provar que a razão a priori é impossível, logo, é possível qualquer a priori. Aí eu vou ter que explicar um pouco sobre o que é a priori e a posteriori. Vamos resumir aqui. Em Kant, a priori é algo que é, sei lá, uma percepção ou qualquer coisa do tipo, antes da experiência. E a posteriori é após a experiência, ou seja, depois que você viu alguma coisa, você sabe o que é essa coisa, porque você já teve a experiência de ter vivido essa coisa. Ou seja, a razão a priori seria uma razão de ser. Justificaria racionalmente o ser lá de Aristóteles, ou o ser como espiritualidade, ou o ser como visto nas tradições védicas, budistas, enfim, hinduístas, tudo que foi transformado em filosofia depois, em saber, em conhecimento. Ou seja, a saber, tudo que foi considerado ser seria explicado por uma fórmula racional. E Kant se deu ao trabalho de escrever 800 páginas para explicar que isso é impossível de ser feito. Mas usando a racionalidade hegeliana, sacou? A sacada de Kant foi usar a racionalidade hegeliana. Só que aí ele acabou ficando mais difícil do que Kant, do que Hegel, ele ficou mais difícil do que Hegel, e aí ele criou a crítica da razão prática, que seria uma forma prática de entender a crítica da razão pura. Mas leia a crítica da razão prática para você ver se tem alguma coisa de prática naquilo. Não tem nada de prático.
pega aquilo e bota para a maioria da população ler. Ninguém vai entender porra nenhuma, sabe? Aí você pega e você tem Nietzsche. E você tem... Não, antes você tem Kierkegaard. Kierkegaard já foi para uma linha mais correta, uma linha que, assim, Kierkegaard, ele chegou e disse, daqui para cá é irracional. Aí eu não diria que é irracional, eu só daria uma pitadinha aí, é transracional, ou meta-racional, ou sei lá, ultrapassa a racionalidade. O que ultrapassa a racionalidade não necessariamente é irracional, saca? Então, Hegel, sinto muito, mas assim, a razão, ela não explica tudo, não. Nunca vai explicar, entende? E a gente não precisa da racionalidade como uma ferramenta de explicação da natureza, de tudo, de como tudo funciona. A gente só precisa dela para usá-la como ferramenta e conviver melhor com as pessoas, e conviver melhor com o sistema. E aí transcende os nossos sistemas humanos. Entende? Que a racionalidade, ao modo alemão ou ao modo inglês, tenta explicar. Não, é muito mais simples que isso. É estar em conexão com o sistema da biomassa da Terra, por exemplo, não destruindo. Já é um bom começo. Pensar em não destruir. Pensar em coletividade, pensar nas outras pessoas. Estamos vivendo uma pandemia. Eu não saio porque eu não quero pegar doença. Não, muda essa... Troca isso por eu não saio porque eu não quero transmitir essa doença. Pronto, troca pegar por transmitir. Eu não saio porque eu não quero pegar. Não, troca. Eu não saio porque eu não quero transmitir. Porque eu posso ser um vetor. Eu posso ser resistente ao vírus, inclusive. Mas eu não quero transmitir, porque outros podem não ser tão resistentes quanto eu. Tenta começar por aí, já é um bom começo. É usar a racionalidade, sim, a seu favor, porque você está usando em favor da coletividade. É só um simples... Onde olhar, isso é bobo, porra, uma criança entende isso. Não é possível que você não entenda. Se eu falar isso para uma criança de 6 anos, ela vai entender. Pode ter certeza. Por hoje é só. Valeu, Hegel. É por aí mesmo, doutor. Você tinha razão. Cada um no seu tempo, enxergando o mundo ao seu modo. E eu, do meu modo. Um beijo e falou.